Como executar minha aplicação PHP? Com Swole, React PHP, Franken PHP ou qualquer outra runtime. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero fazer um vídeo bem curtinho e naquele estilo sem roteiro, onde eu simplesmente ligo a câmera e vou falando, para mostrar para vocês uma possibilidade da gente rodar uma aplicação em PHP, independente de como seja escrita essa aplicação, pode ser inclusive sem framework. No caso aqui, eu vou estar utilizando o Symfony, mas como você pode rodar a mesma aplicação sem modificar o código, utilizando Swole, Franken PHP, React PHP, PHP FPM ou qualquer outra forma de executar o PHP, que a gente vai chamar aqui de runtimes, ou seja, formas de executar a nossa aplicação no ambiente web. Eu já falei um pouco sobre Swole, Franken PHP, inclusive eu vou deixar um card aqui de um vídeo onde eu explico sobre essas ferramentas e rodo uma aplicação Laravel utilizando essas duas runtimes diferentes. E a gente já conhece bastante sobre o PHP FPM. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal também falando sobre como configurar uma aplicação com PHP FPM, vou deixar um card aqui também. Agora eu vou te mostrar como ter a mesma aplicação e rodar, poder escolher qual dessas runtimes eu vou utilizar. Então, de novo, eu tenho aqui uma aplicação Symfony, mas o que eu vou te mostrar serve inclusive para aplicações sem framework, beleza? Então basta você saber utilizar o componente. Mas vamos lá, eu vou te mostrar minha aplicação. Eu tenho aqui, como eu disse, uma aplicação Symfony, então eu só vou abrir o controller para te mostrar. Como eu não vou entrar a fundo no código em si, afinal de contas o código não importa, eu só vou te mostrar o controller para te mostrar que realmente não tem nada demais. Então é simplesmente um controller normal do Symfony com algumas dependências, por exemplo, um use case, que é o que vai executar a minha aplicação. Aqui na minha action do controller, eu tenho a rota que eu defini para executar uma transação bancária, né? Eu tenho o meu parâmetro, que vai ser um DTO, ou seja, eu recebo esses dados no formato JSON, executo o meu use case, eu faço o que eu tenho que fazer, seguindo as regras da minha aplicação, e retorno uma resposta utilizando o Symfony, sem segredo nenhum. Em caso de exceção, eu retorno erro, realizo log, se for o caso. Então repara que eu não tenho nenhum código específico de Swole, eu não tenho código específico do Franken PHP, do PHP FPM para buscar requisição, nada disso. Eu tenho código genérico, código que utiliza o framework aqui no caso. Se fosse um código sem framework, seria um código PHP normal. Então, onde entra aqui o detalhezinho? Na hora de buscar uma request, como eu estou utilizando o Symfony, eu utilizo a forma aqui do framework. Numa aplicação com PHP FPM, a gente utilizaria aquelas super globais, underline post, underline get, ou então buscaria do PHP :/input para receber o corpo da requisição puro, né, vamos dizer assim. Já se eu estivesse utilizando o Swole, eu utilizaria o objeto request que eu recebo dentro daquele meu servidor. Então no evento de requisição, eu tenho um objeto de requisição. Então cada runtime me fornece formas diferentes de acessar os dados da requisição. Se for na linha de comando, eu tenho aquele argv. Então cada forma de executar o PHP me dá uma forma diferente de acessar esse contexto de onde ela está sendo executada. E para abstrair isso tudo, para que independente de onde eu esteja executando, eu tenha uma forma única de acessar esses dados, existe um componente muito interessante chamado runtime, que é fornecido pela Symfony. É um componente que a Symfony fornece, mas funciona em qualquer projeto, inclusive projetos sem framework. Então a ideia desse componente é que você utilize ele, e aí eu vou te mostrar como o Symfony utiliza. Aqui na nossa entrada, no nosso front controller, no código que se você tivesse um projeto sem framework, por exemplo, seria aquele código que inicia a sua aplicação de roteamento, configuração, injeção de dependências, tudo mais, que normalmente é um index.php, você utilizaria essa lógica aqui. Ao invés de fazer require só do autoload do composer, você vai fazer require do autoload runtime. Isso daqui vai buscar o autoloader do composer e vai configurar a runtime para executar a função que você retornar aqui. Então a função que você retorna vai ser executada por alguma runtime que a gente vai configurar, eu já te mostro como, e a runtime vai chamar essa função passando por parâmetro algumas coisas. No caso aqui, o Symfony só precisa do contexto, mas eu poderia passar o request, e aqui esse request vai ter os dados do get, do post, eu poderia passar
O próprio contexto aqui, ele possui as variáveis de ambiente, possui os dados do servidor. Então eu posso receber algumas informações aqui por parâmetro e a minha runtime vai passar essas informações. E o que acontece? Como eu defino se eu vou utilizar aqui o PHP FPM, se eu vou utilizar Swole, se eu vou utilizar React PHP... Então existem algumas formas da gente configurar essa runtime. Eu poderia definir aqui no meu composer.json, dentro da parte de extras, eu poderia selecionar qual é a runtime, mas uma forma um pouco mais flexível é com variáveis de ambiente. Então, como nesse projeto eu estou utilizando Docker, eu tenho aqui no meu Docker Compose, uma das variáveis de ambiente é a minha runtime, e eu estou utilizando a runtime do Swole. E Vinícius, onde que eu encontro essa runtime? E existem outras além da do Swole? Eu já citei algumas aqui, né, do FrankenPHP, o FPM, o React PHP. Então eu tenho um projeto que também é mantido não só pelo Symfony, mas por várias pessoas da comunidade, que é um projeto de runtimes. Então aqui no github.com/php-runtime/runtime, eu tenho várias runtimes disponíveis. Então aqui eu tenho acesso ao Breath, que é para utilizar a AWS Lambda, Google Cloud, o React PHP, Roadrunner, Swole, FrankenPHP, PHP FPM e servidores tradicionais. Então repara que eu consigo, inclusive, eu tenho aqui integrações com Laravel, embora o Symfony Runtime seja um componente criado pelo Symfony, eu tenho uma integração com Laravel. Então repara que é muito flexível, é bastante flexível mesmo, eu consigo utilizar muita coisa. E por padrão, um projeto Symfony, ele já vem com o runtime configurado. Então tudo que eu precisei fazer aqui é dizer, olha só, claro, instalar o runtime que eu quero utilizar, no caso aqui foi da Swole, então eu instalei esse runtime através do Composer, na Composer require runtime/Swole, e configurar a variável de ambiente. Só isso. Repara que é bastante simples. Se eu quisesse criar uma aplicação sem o Symfony, utilizando essa runtime, esse seria meu código. Eu retornaria uma função e essa função vai ter uma função com request e response lá da Swole. Então repara que é bastante simples eu escrever o meu código de forma mais genérica, vamos dizer assim. Então aqui no Symfony ele mostra como isso é feito. Então de novo eu abstraí. Toda a minha aplicação vai acessar dados mais genéricos, vai acessar esse array de contexto, por exemplo, ou coisas do tipo. Então aqui dentro eu passaria esse array de contexto para o meu front controller ou coisa do tipo. Então eu tornaria isso tudo bastante genérico. E no nosso caso, só para você ter uma ideia de como isso pode ser benéfico, eu peguei essa aplicação e eu subi utilizando o Swole e também subi a mesma aplicação sem mudar absolutamente nada no código com o PHP FPM. Então repara que eu estou subindo essas duas aplicações, no PHP FPM eu estou até definindo que a aplicação está no ambiente de desenvolvimento, mas beleza. Eu vou subir essas duas aplicações e comparar a performance. Então o que eu vou fazer? Vou iniciar essa minha aplicação, isso vai instalar dependências que precisariam ser instaladas, vai subir a minha aplicação com o banco de dados, rodar migration e tudo mais, e depois isso vai rodar uma ferramenta de benchmark. Essa ferramenta de benchmark vai mandar algumas requisições para a minha aplicação Swole, e algumas requisições para minha aplicação do PHP FPM. E a gente vai ver esse resultado. Então eu vou fazer aqui um Docker Compose Logs, Docker Compose Logs, nessa minha ferramenta de benchmark. E aqui eu tenho a seguinte saída. Ele rodou para o PHP FPM por enquanto, ainda não para o Swole. Então eu vou esperar um pouquinho porque tem um sleep entre um e outro, né? Deixa eu te mostrar esse benchmark. Eu faço um benchmark para minha aplicação com PHP FPM, espero 30 segundos para os recursos da minha aplicação não ficarem estourados, né? Da minha máquina, na verdade, os recursos do meu notebook não irem muito no topo. Então espero esse tempinho e depois faço o mesmo benchmark para a aplicação utilizando o Swole. As duas aplicações estão acessíveis por um servidor web, que é o Nginx, então teria como se fosse ali um proxy reverso na frente, mas as duas aplicações estão rodando de forma independente por baixo dos panos. Acredito que já tenha passado esses 30 segundos, passou. Então vamos comparar. Aqui na minha aplicação com PHP FPM, e um detalhe muito importante que eu sempre falo quando eu executo benchmarks, não leve em consideração os números absolutos. Eu estou gravando um vídeo, então a minha máquina já está tendo bastante recurso ocupado, eu tenho um monte de outra aplicação rodando, enfim, não leve em consideração os números absolutos, mas a comparação entre os números das duas aplicações. Com o PHP FPM, aqui nesses cenários, eu estou conseguindo lidar, durante 5 segundos, com 243 requisições. Isso dá quase 50 requisições por segundo. Em uma aplicação normal, isso pode ser mais do que o suficiente,
mesmo que o meu computador esteja gravando vídeo com várias outras aplicações rodando, tal banco junto com o benchmark, junto com a aplicação, mas num servidor real, esses números seriam obviamente melhores e ainda assim, isso daqui poderia ser aceitável. Mas se eu tenho uma concorrência de acessos muito grande, se eu preciso lidar com muitas requisições, olha só o que eu ganho só utilizando a Suoli Runtime, sem mudar nada no meu código, sem me preocupar com mais complexidade em como lidar com o meu código. Aqui com a minha Suoli Runtime, ao invés daqueles 243 requests, eu lidei com mais de 16 mil. Então eu fui de um pouco menos de 50 requisições por segundo para mais de 3 mil requisições por segundo, simplesmente modificando a runtime, como eu rodo o meu PHP. E, de novo, isso aqui eu estou mostrando numa aplicação Symfony. Eu poderia utilizar qualquer uma dessas runtimes em uma aplicação de PHP puro. Eu vou pegar aqui, olha só, do React PHP. Ele vai mostrar como eu criaria a minha função, né, para executar essa requisição, para executar essa aplicação. E, de novo, do mesmo jeito que eu tenho lá utilizando o Suoli, eu tenho aqui utilizando o React PHP. Eu vou ter um contexto sendo recebido na minha função, eu consigo utilizar isso normalmente. Vou pegar alguma outra runtime aqui, a Franken PHP. Então eu tenho essa runtime e, de novo, a mesma forma, o mesmo código, eu tenho aqui um contexto sendo recebido e com esse contexto eu poderia inicializar toda a minha aplicação, fazer o que eu quiser, mandando os dados da requisição e tudo mais, variáveis de ambiente, tudo isso. Então repara que eu consigo, utilizando esse componente, tornar a minha aplicação agnóstica de runtime. Eu não importa qual runtime vai ser utilizada dentro da minha aplicação. Só esse pedacinho aqui de código vai precisar se importar. Às vezes, algumas runtimes podem precisar de uma configuraçãozinha a mais. Para melhorar, pode ter uma configuração extra. Mas o resto da minha aplicação, meus controllers, meus repositórios, tudo isso, eles não vão se importar com qual runtime está sendo utilizada. Então, com isso, eu consigo tirar bastante proveito. Um detalhe bem importante é que com isso, eu nem sempre vou tirar o máximo de proveito de todas as runtimes. Se eu utilizar, por exemplo, a do React PHP, eu não vou estar utilizando o acesso a banco de dados que o React fornece, os componentes assíncronos. Se eu estiver utilizando o Suoli, eu não vou estar tirando o maior proveito das coroutinas do Suoli, mas mesmo assim, repara que eu já tenho um ganho absurdo na performance. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.